enfim, mas eu vou passar para a Tânia, que tem muito mais autoridade para tratar do assunto. Tânia. Não, gente, Dora, eu só queria fazer uma consideração, manifesto, porque assim, eu tô, cadê Thalita? Eu não lembro Thalita, lembro mesmo, aquele tumulto daquele dia, assim, eu acho que eu baixei a cabeça para ver se eu conseguia me entender, mas hoje, quando eu sou do que se tratava, eu jamais passaria sem me manifestar de qualquer forma em relação a qualquer tipo de preconceito em relação à mulher. Primeiro porque eu sou mulher, primeiro porque, segundo porque eu defendo até porque aqui nessa mesa, há algumas agressões a mim que eu acho que não cabem e acho que essas agressões não é apenas por conta do meu papel, mas é por conta de eu ser mulher, entendeu? Então por isso eu vivo uma luta, por conta de toda uma história, eu vivo uma luta constante na defesa da mulher e jamais passaria em branco uma agressão, seja qualquer atitude machista ou de agressão à mulher, porque me coloco tanto quanto vocês na mesma condição, e como eu disse aqui a vocês, sei que as mulheres negras e pobres são as mais vulneráveis, mas nem por isso nós outras estamos em condições diferenciadas, porque o machismo ainda não acabou, porque o preconceito ainda não acabou, porque o meu papel aqui é exatamente esse. Que a mesa é apenas uma consideração à manifestação da mesa. Eu me coloquei aqui enquanto mesa, coordenadora técnica, enquanto mulher, contra o que aconteceu aqui hoje e fui muito clara. Entendeu? Só isso que eu queria considerar, mais nada. Muito bem. Dando seguimento, Fábio. Thiago, lá no final já estava o microfone ali. Thiago de verde, lá na última fileira. Com o Thiago a gente encerra o voto de ponto. Pronto, tá chegando aí o microfone. 3 minutos, Thiago, vai lá. Se é que é possível. Vou pedir só um segundo, Thiago. Se tiver a pessoa da produção, se pudesse tentar ter uma logística melhor para os microfones, que a gente tenta avançar um pouquinho. Eu sei que vocês estão muito empenhados, mas se puder empenhar melhor ainda, eu te agradeço. Tentando esfriar os ânimos aí, né? Voltar para a questão técnica é difícil. Mas assim, Tânia, quando você respondeu, Henrique, a respeito de quais leis teriam prioridade, você coloca que essas questões estão sendo definidas no plano sanador 500, estou certo? Certo. Bom, existe um artigo na minuta de lei, que é o artigo 6º, que prescreve o seguinte, que o plano estratégico sanador 500 ele deve ser levado em consideração na revisão do PDDU em 2023, ou seja, daqui a 8 anos, certo? Bom, eu acho que existem algumas contradições aqui, e a primeira é a seguinte, a primeira é que o PDDU está sendo entregue antes do plano estratégico que está marcado para 2016, sendo que no regimento interno, quando a prefeitura lançou o regimento interno do plano todo, o plano estratégico do 500 ele seria subsídio para a construção dessa minuta. Essa é a primeira contradição. Segunda, que todo o esforço para fazer o plano estratégico, então, e definir essas questões, ele só vai poder ser aplicado daqui a 8 anos. Ou seja, então, todo o esforço está acontecendo agora, todas as contribuições de audiência pública, de documentos que estão sendo anexadas ao plano estratégico, vão ter uma defasagem de 8 anos. E a terceira, com relação à resposta que você coloca, frequentemente, Tânia, quando você fala de diretrizes específicas, e para mim, essa pergunta que o Henrique fez é uma pergunta sobre diretrizes específicas e você responde que diretrizes específicas são projetos. Eu não acho que diretrizes específicas são projetos. Eu acho que tem um buraco enorme no PDDU, que o PDDU não está colocando essas prioridades de ZEIS, não está colocando plano orçamentário para essa questão, está colocando só em linhas gerais isso, tá? E aí existe um pouco de confusão, porque você fala assim, não, nós estamos numa grande cidade, a gente vai planejar essa cidade com diretrizes gerais, né? Porque é o modelo que outras cidades seguem, a gente não pode fazer o PDDU baseado em projeto. Mas eu não acho que é baseado em projeto, eu acho que estabelecer essas diretrizes específicas,
é necessário, porque senão essa minuta vai ficar solta e vai ser difícil, vai dar margem para uma série de aplicações arbitrárias. Essa eu acho que é a questão que eu queria colocar. Mas aí, Fernando Teixeira, quando estava no IFBA respondendo a gente essa questão, eu tentei colocar ela de alguma maneira lá, ela ficou um pouco mais difusa. Mas Henrique disse, então, que o artigo 6º está sendo reelaborado, como toda a lei está sendo reelaborada, né? E que a redação dele está sendo mudada para que, de alguma forma, essa questão da anexação do plano estratégico ao PDDU seja melhor colocada. Bom, eu queria colocar aqui, então, registrar, eu estou me sentindo prejudicado, porque, de acordo com a forma que foi estabelecido o cronograma aqui, essa é a última audiência. Então, se a gente tiver uma minuta com uma nova redação, ela é simplesmente para que a gente leia. A gente não vai poder problematizar ela, a gente não vai poder fazer só que fizeram a solicitação aqui, tem algumas pessoas que não estão com o crachá. Para evitar novo tumulto, para permitir que... Mas assim, você precisava fazer isso. Não, é porque... Desculpe. É porque... Desculpe, seu Pablo me pediu isso aqui, levantou e eu me desculpe, realmente minha postura não é essa, mas agora pode ser também isso, viu, Pablo? Claro. Como é que você fez a colocação, está respondendo, eu devolvo a palavra e restituo o seu tempo, viu, Tiago? Desculpe. Então, concluindo, eu me sinto prejudicado porque assim, a gente vai poder olhar esse texto e não vai poder dar uma tréplica a esse texto. A gente não vai poder dizer se esse texto se ajusta às contribuições que a gente fez ou não. Então, assim, que a nova redação do artigo 6º seja lida agora, ou então que existam novas audiências para apresentar esse texto, para que a gente possa fazer o trabalho de cotejamento e ver se realmente atendeu a essas questões. É isso. Obrigado. Obrigado, Thiago. Assim, primeiro, tem muitas colocações para Silvio. Assim, primeiro eu queria responder a Marina. A gente explicou no sábado e reafirmamos hoje que a gente não ia mais usar aquela metodologia de trabalhar por título, porque o que nós verificamos nas audiências é que as pessoas têm interesses que vão desde o título 1 até o último título, que se nós fôssemos trabalhar por título, as pessoas se inscrevem, não se inscrevem exatamente no título 1, no título 2 e teriam necessariamente que ficar esperando. Então, o que nós decidimos que a gente estaria aberto e que todos os títulos estariam contemplados. Então, no nosso entendimento, nós estamos aqui tratando de todos os títulos. Segundo, Marina, tem uma diferença entre o PDDU e Planejamento Estratégico de Gestão. Então, assim, eu não acho que as pessoas receberam de surpresa nem de súbito algumas obras da cidade, porque o Planejamento Estratégico da Gestão do prefeito Assemineto foi publicado em novembro de 2013. E publicado com todas as obras que seriam obras estratégicas para os 4 anos de gestão. E nessas obras estratégicas, tanto a Barra quanto o Rio Vermelho consta, que continua publicado, consta do plano do planejamento estratégico. A gente está falando de PDDU e não estamos falando aqui de planejamento estratégico. Quanto à questão de como é que a prefeitura, como é que ela vai utilizar para poder garantir espaços públicos, a gente tem nas macroáreas um instrumento da política urbana, que é o direito de pré-intenção, que dá a garantia à prefeitura daquelas áreas que ela indicar como áreas prioritárias para o uso público, que dá a garantia áreas de particular, que ela entender que são áreas importantes ao uso público, que dá garantia ao poder público da preferência da compra, que é o direito de preempção. Como a gente também deve aplicar o direito de preempção em algumas áreas de vazio para garantir a habitação de interesse social. Bem, Ivana, a questão da FIP. A FIP, na verdade, ela é uma fundação da Universidade de São Paulo, da USP, que trata não só da tabela de preço de carros, como trata de uma série de... Enfim, ela tem
profissionais que são todos, como a gente tem a FAPEX aqui em Salvador, ou aqui na Universidade Federal da Bahia, né, que os vários profissionais da Universidade Federal utilizam essa fundação como a melhor, eu diria assim, para contratação. Né? Não é uma questão de a FIP apenas que sai com o nome da fundação, como é o caso da FAPEX na UFBA, é a FIP na USP. Né? Na verdade, a gente não tem só no contrato da FIP profissionais da USP, mas a gente tem profissionais que nós contratamos também pelo contrato da FIP, profissionais aqui da UFBA, né? Como eu já citei aqui, né, várias vezes, a professora Beth Noiola, o professor Gilberto Costa, a professora Inaya Carvalho, a professora Cláudia, que é uma das maiores demógrafas hoje daqui de Salvador, depois da morte de Guaraci, e outros tantos. Né? A professora Daniela, todos esses nós contratamos através do contrato da FIP, que são vários consultores que todos damos consultorias em várias áreas. Agora, que fique bem claro aqui para todos que a responsabilidade de todo o produto que nós apresentamos aqui é da Prefeitura de Salvador. E nós assinamos, eu enquanto coordenadora técnica e Silvia enquanto coordenador geral. Então, todos assinamos, todos os documentos que nós estamos publicando, né, saem com o meu nome, com o nome de Silvia e da equipe como todo. Tiago, na verdade, assim, você lembra bem que você tem participado desde o início, quando nós montamos a metodologia. Nós queríamos, inclusive, fazer, eu diria assim, montar uma metodologia que eu diria inovadora. A gente ia pensar Salvador para 2049, traçar todas as diretrizes para Salvador de 2049, né? E a partir daí a gente puxava o PDDU. Ou seja, depois que a gente tem uma cidade pensada, não só nas diretrizes, nas estratégias, nos projetos, nos planos, nos programas, né? Elencando inclusive as prioridades, trabalhando investimentos, etc. e tal, nós cairíamos no PDDU, que alguns inclusive chamavam, embora eu não concorde muito, mas chamavam de subproduto, o PDDU como subproduto do Plano Salvador 500. Ou seja, de um planejamento estratégico nós iríamos para um plano diretor de desenvolvimento urbano. Bem, o que ocorreu, né, disse que conversava até com uma pessoa aí no corredor hoje, né, o que ocorreu que diante de pressões de várias áreas, é bom que fique claro que não foi de uma área só, eu diria que foram de algumas áreas até pessoas que a gente nem imaginava, pressões grandes, cadê o PDDU, a gente resolveu inverter e apresentamos uma nova metodologia, ainda assim, sem prejuízo no nosso entendimento, não diria que estava dentro da nossa perspectiva, mas também sem prejuízo, né, de inverter o processo, de começarmos o PDDU, mas não esquecendo que a gente trabalhava o PDDU, estamos trabalhando o PDDU, né, e é bom que isso sempre fique claro, com a visão de 35 anos. O PDDU de agora, esse PDDU que a gente está discutindo aqui agora, ele não é um PDDU de 8 anos. Está inclusive na nossa redação que nós fizemos agora, nova, os 8 anos é o horizonte temporal da revisão do PDDU, mas o tempo da revisão, mas o horizonte temporal do PDDU são 35 anos. Então, o que nós fizemos? Como adotamos, né, trabalhar um PDDU dentro de uma estrutura das estratégias, embora a gente tenha aqui dentro algumas políticas que trazem inclusive diretrizes bem específicas, né, e que merecem, e aí eu concordo com você, algumas outras ainda merecem a gente trazer, eu diria assim, mais a miúde, entre aspas, porque não é chegar nem ao nível de projeto, nem ao nível de programas, e também não acho que deva chegar ao nível de investimentos, mas a gente tem que estar claro no PDDU o que a gente projeta a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Daí a gente rebater isso
né, no sentido dessas grandes estratégias, como é que as estratégias já vão estar definidas aqui no PDDU, né, como é que a gente vai trabalhar isso para 2035. E aí a gente trabalharia, assim, a partir das grandes estratégias, quais os projetos, os planos, programas, ou até ações, diretrizes, intervenções, né, que investimento, como elencar isso em termos de prioridade ao longo desse tempo, né, para que a gente alcance essas estratégias. Entendendo, porém, que a gente está trabalhando com um planejamento de 35 anos, e aí vale as observações que Cal faz de alguns indicadores, eu estou falando alguns, mas pode ser de tantos indicadores que sejam necessários para que a gente possa ter uma política de monitoramento e acompanhamento do PDDU, né, e que possa, ao longo dos anos, né, você estar fazendo as correções necessárias pela dinâmica da própria cidade e avaliando esses indicadores, aquilo que pode ser, aquilo que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que tem que ser reavaliado ou por que não se conseguiu cumprir, e estabelecer, inclusive, no tempo, né, cada indicador desse, que os indicadores, inclusive, eles têm que ser monitorados e avaliados em termos distintos. Né? Um indicador que eu trabalho para habitação de interesse social, ele pode ser avaliado em tempo completamente diferente do indicador que eu trabalho para a área de saneamento, ou que eu trabalho para a área de ambiental. Né? Então, assim, é preciso que a gente tenha, e tudo isso a gente teve que reverter, e a gente vai trazer e vai discutir agora no plano, a partir de agora no plano Salvador 500. Ainda que eu concorde que a gente precise trazer ainda no plano, no PDDU, algumas questões mais, algumas diretrizes mais específicas. Eu vou falar porque o PDDU traz estratégias, objetivos, as diretrizes gerais e diretrizes mais específicas. E alguns pontos dessas diretrizes específicas precisam estar mais bem, eu diria assim, delineadas no tempo, né? E na sua prioridade. A outra questão que você falou foi a mudança do artigo, não foi isso? Do artigo... eu vou pedir aqui a... Não, eu diria assim, eu vou passar para Fernando, ele lê isso e a gente volta. Bem, eu tinha comentado naquela reunião que a gente já tinha uma relação, não é uma relação definitiva, mas deve ser alguma coisa próxima a isso. A gente está propondo colocar esse vínculo do PDDU e do plano, quer dizer, esclarecer esse vínculo do plano Salvador 500 com o PDDU, já no parágrafo do artigo 1º, isso vai no parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei, que teria mais ou menos uma redação nesse sentido. O PDDU integra o plano Salvador 500, devemos articular uma visão estratégica para o município até 2049, com o planejamento metropolitano com os planos dos demais municípios da região metropolitana de Salvador. Aí no artigo 6º, que trata do prazo, o Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão do PDDU até 8 anos de sua promulgação, tendo como referência o Plano Salvador 500 e estudos complementares necessários na sua atualização. Então, dessa forma, fica bem esclarecida a relação dos instrumentos, já no artigo 1º do plano, depois se retoma isso com relação à questão do artigo 6º, com relação à questão dos prazos, e inclusive para esclarecer que a horizonte temporal das ações e metas do PDDU não se restringe ao prazo de sua revisão. Complementando as considerações de Tânia, sobre as desapropriações urbanísticas que estão citadas no artigo 272 e seguintes, nós basicamente repetimos as leis federais que tratam de sua matéria. Não estamos inovando em nada, nós estamos repetindo o Decreto-Lei 3365 de 41, a Lei 4132 de 62 e a Lei 6766
de 79. De todo modo, vale a sua consideração, a gente vai, dentro de toda a revisão que está sendo feita, avaliar se tem como tornar mais clara, mais objetiva e se há como fugir da legislação federal, de algum modo, aprimorando o instrumento. Próximo bloco. Próximo bloco é Lucas, Santiago, Ana Cristina, doutora Hortência e Antônio Marcos. Já teria até Lucas Santiago. Agradecer e registrar a presença de Sócio Macedo, já é diretor da Prefeitura Bairro da... E eu queria saber, Ana Cristina, quem é? Tá aqui. Ana Cristina está aqui? Ok. A gente está tentando respeitar aqui os 38 que estão inscritos. Se a gente conseguir manter, calma. Agora a gente pode também, não tem problema. E registrar também, agradecer a presença da doutora Hortência. Vamos seguir os inscritos aí, por favor. Aqui colocado Lucas Santiago, Ana Cristina, Hortência Gomes, Antônio Marcos. A gente fecha de sábado e a gente abre de sábado ainda. Lucas, a todos os editores, né?